call is now being recorded. Pronto, turma. Boa noite. Estamos gravando agora. Nós vamos conversar sobre noções introdutórias de direito administrativo. E, como considerações iniciais, é importante destacar que a gente não vai se aprofundar em tantas minúcias. A gente falou de direito constitucional na aula passada, e hoje a gente vai entrar no que pode se chamar de uma das ramificações do direito constitucional, o direito administrativo. O direito brasileiro, ele é ramificado. Do mesmo jeito que a administração, você tem tem áreas temáticas diferentes, você tem o marketing, você tem a gestão da produção, você tem a administração financeira, do mesmo jeito que ocorre na administração, ocorre no direito. Só que no direito você tem o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, e o direito administrativo em particular, ele bebe diretamente do direito constitucional, sendo uma variação nesse quesito. É claro que existem particularidades operacionais e de aprofundamento do direito administrativo, mas é sabido que uma área não pode conflitar com a outra. Afinal, nossa Constituição é a lei máxima do país. Nenhuma legislação pode se sobrepor à nossa Constituição. Então, gente, eu digo isso para relembrar vocês o que seria o direito. O direito discute as regras de convívio social. Ele basicamente fala o que é que pode e o que é que não pode acontecer entre as pessoas. E nesse quesito, é importante sempre lembrar que, apesar do volume de leis que existe, você tem as leis federais, você tem as leis estaduais, você tem as leis municipais. Apesar disso, você não pode se recusar a cumprir a lei alegando que não conhecia ela. Afinal, quando você nasce, mesmo que você não faça isso conscientemente, você assina um contrato social. Esse contrato diz que você faz parte de um conjunto societário, um conjunto de pessoas que se submetem à mesma legislação para que consigam conviver. E é curioso, porque quando a gente vai discutir o direito administrativo em si, a gente está falando mais ou menos como é que funciona o Estado. Afinal, apesar de o Estado ser a instituição máxima que regula e protege as pessoas, ele precisa fazer isso a partir de regras. Ele precisa ter um código que diz mais ou menos como é que o jogo roda. E isso é importante porque essa relação pauta como os servidores públicos devem agir. E nessa ação, eles precisam se submeter a essas regras que eu acabei de comentar sobre, né? E aí, gente, isso ocorre por quê? Porque o Estado seria a instituição máxima que vai não só criar essas regras, ele cria essas regras a partir do poder legislativo, mas ele vai cuidar para que as pessoas as obedeçam. E ele faz isso arrecadando recursos. Ele arrecada esses recursos, ele arrecada esses impostos e distribui fazendo a prestação do serviço público. Aqui eu estou falando, gente, das necessidades coletivas. Eu estou falando de educação, saúde, trabalho, segurança, quesitos cruciais para que a gente tenha minimamente condições de existência coletiva, né? Nós não teríamos, só na nossa vida privada, condições de coordenar uma pesquisa aprofundada como foi, por exemplo, a de vacinas. Apesar de, claro, ter sido uma parceria público e privado, né? Foram laboratórios privados que deram pontapé inicial e idealizaram o que a gente tem como vacina hoje, mas eles fizeram isso vendendo esse serviço para o serviço público, vendendo esse serviço para os órgãos públicos, que, por sua vez, a partir dessa relação, conseguiu prestar um serviço de saúde. Então, vejam que aquele triângulo que eu mostrei para vocês em outro momento, em que você tem Estado, mercado e sociedade civil organizada, são entes que eles colaboram entre si.
é uma separação que, por muitas vezes, na prática, acaba por se misturando. E por que se misturando? A sociedade civil pressionou para que as vacinas viessem. E o Estado, recebendo essa pressão, levou a demanda para o mercado. Naturalmente, a gente pode pensar aqui que o que é que veio primeiro, né? Será que o mercado esperou a sociedade pressionar? Não necessariamente, né? Isso a gente está falando de um assunto muito denso, mas que faz parte muito dos nossos noticiários, faz parte muito do que estamos vivenciando nessa pandemia. Mas além dessa prestação do serviço público, e a questão de saúde é um exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a questão de segurança. O poder de polícia diz respeito a proteger a população inclusive dela mesma. Quando você recebe uma multa de trânsito, você recebe essa multa porque transgrediu uma norma coletiva, transgrediu uma lei e essa... Oi, quer falar? Fique à vontade. Alisson? Não, professor, foi só porque eu saí aqui do celular para entrar no notebook. Ah, tranquilo, tudo bem. Tudo bem. Mas não só Alisson, mas qualquer um que quiser falar, fica à vontade, viu? É só ligar o microfone que a gente para e fica à vontade para perguntar, é importante. Eu estava comentando sobre multa de trânsito, dizendo que quando você recebe uma multa é porque você transgrediu uma determinada norma. Claro que, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, de haver a possibilidade de um equívoco do Estado, né? Equívoco no sentido de ele dizer que você feriu uma norma que você, na verdade, não feriu, né? E aí você pode recorrer, desde que você devidamente comprove que há um determinado engano. É engraçado, pessoal, nesse poder de polícia, que é uma coisa que é importante que vocês compreendam até nessas reflexões dessa nossa disciplina. Quando o Estado está agindo em seu poder de polícia, existe uma transferência do ônus da prova. Como assim? Se um agente público de trânsito disser que você atravessou um sinal vermelho, você atravessou um sinal vermelho. O ônus de provar que você não fez isso é seu. Por quê? Porque o Estado ele tem o que nós chamamos de fé pública. O Estado goza do privilégio de ele tem essa, a partir da boa-fé objetiva de seus atos, ele tem a prerrogativa de dizer o que de fato aconteceu. E se aquilo não aconteceu, você tem que provar que há um determinado engano, né? E aí, talvez vocês conheçam histórias de excessos disso daí, alguns exageros, alguns problemas dessa prática, e a gente, longe de dizer que o Estado estar na prática sempre certo, pela lei ele tem esse poder. Nós assinamos isso a partir do momento que permitimos que um ente nos coordene, né? Então faz parte. Outra necessidade que a população tem e o Estado tem a obrigação de cumprir é a questão de fomento. Iniciativas do setor privado precisam ou podem ser puxadas pelo poder estatal. E eu me refiro a iniciativas que vão gerar benefício para a população. Na nossa região, a gente tem um exemplo prático, o Polo Metal Mecânico. O Polo Metal Mecânico é uma construção enorme, puxada pelo poder estatal, que está viabilizando a infraestrutura para a gente trazer empresas para a nossa região. Mas o Estado faz isso não só com obras diretas, ele faz isso com incentivos fiscais. A partir do momento que o Estado, por exemplo, a Prefeitura de Tabuleiro do Norte, quando ela decide que ela não vai cobrar o imposto da Tabuleiro Aço por 5 anos, é uma maneira de incentivar essa empresa de ir para a cidade. Essa empresa vai para a cidade,
ela subentende-se que ela emprega os tabuleirenses, logo vale a pena abrir mão desses impostos. Isso acontece, por exemplo, também com a energia solar, energia eólica. Na nossa região tem sido muito comum, sobretudo no semiárido, em que você tem essas empresas, esses parques eólicos que vêm e eles exigem alguns incentivos. E, naturalmente, pessoal, vocês podem questionar isso, né? Vocês podem achar que, às vezes, há exageros, existe, muitas vezes, uma relação de subordinação em que o Estado exagera, cedendo demais ao poder público. Exemplos históricos a gente tem ao monte. Mas, assim, claro que a gente tem que ter esse senso crítico, mas a gente tem que reconhecer também que, não havendo essa participação estatal, ocorre, na prática, um desestímulo a algumas atividades, né? Então, é importante a gente ter o senso crítico e buscar o meio termo. Outra prática estatal que existe expectativa é quanto à intervenção para eliminar determinados excessos. Por exemplo, preços abusivos. Por exemplo, questões de saúde pública, por muitas vezes é uma intervenção da vigilância sanitária, muitas vezes é uma proibição de circulação, como aconteceu agora na pandemia. Então, assim, o Estado, ele tem essas funções de regulação, ele tem essa necessidade de prestar o serviço, ele tem a necessidade de proteger o próprio patrimônio público, ele protege a própria população, ele fomenta atividades econômicas e ele intervém quando necessário para que excessos, abusos não aconteçam. E, naturalmente, no meio das minhas explicações, vários incômodos apareceram na cabeça de vocês, né? O Estado era para fazer isso e por que ele faz aquilo? Bom, gente, a gente está numa discussão das funções estatais. Quando isso não ocorre a contento, a gente tem um problema, né? O Estado não está fazendo o que ele foi feito para fazer. Acontece, né? Acontece o tempo todo. E é exatamente prevendo essa possibilidade que a nossa legislação prevê os chamados sistemas de freios e contrapesos. Para você entender o que é isso, eu falei sobre isso na aula passada, mas convém repetir aqui, esse sistema de freios e contrapesos, ele garante que um poder não vai se sobrepor ao outro. Ele garante que o executivo vai arrecadar os impostos, vai administrar os bens públicos, mas vai ser fiscalizado pelo poder legislativo. Aqui eu estou falando de um prefeito que é fiscalizado pelos vereadores, de um governador que é fiscalizado por seus deputados estaduais, pelos deputados estaduais, né? Pelos seus, não. Via de regra, o governador não tem deputado. Presidente, que é fiscalizado pelo Senado e pelos deputados federais, né? Então, assim, a gente tem essa relação de fiscalização. Um faz, o outro checa se aquilo está sendo feito. E quem é que vai ser o juiz quando houverem conflitos entre esses dois? O Poder Judiciário, que inclusive é responsável por decidir sobre alguns casos concretos da nossa vida diária. Aqui eu estou falando daquele juiz que resolve uma ação judicial que foi feita sobre som que estava muito alto lá do seu vizinho, sobre um inquilino que não paga o seu aluguel, sobre, enfim, o judiciário, ele é o poder que tem essa função de decidir conflitos existentes não só entre os outros dois poderes, mas entre as pessoas em sua vida cotidiana. E aí tu me pergunta, professor, o que acontece quando o executivo briga com o judiciário, quando o legislativo briga com o judiciário, quando... O que acontece é caos. É o que a gente está vendo no nosso Brasil 2021. Em que, veja, aqui a gente está discutindo o assunto do ponto de vista teórico.
Do ponto de vista teórico, existe uma isenção por parte do Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário não vai agir conforme seus próprios interesses, não vai defender um grupo, ele vai defender a lei. O que acontece na prática é que, na interpretação de alguns agentes públicos, do legislativo, do executivo, ou das próprias, a população em geral, ocorre que muitas vezes ela tem uma interpretação de que o judiciário está agindo politicamente. E aí o cacete começa. Aí os conflitos começam. O que nós temos visto hoje é uma interpretação, por exemplo, desse conflito entre o Poder Executivo Federal e o STF, é que na interpretação do nosso presidente da República, o STF não tem agido em proteção da lei, tem agido com conotações políticas. E na interpretação do STF, ele não está fazendo isso. E aí o conflito está comendo no centro. Por quê? Porque existe uma lei que foi idealizada há algum tempo atrás, que precisa ser protegida. Ela não pode ser atropelada em nome de ameaças, em nome de bravatas, em nome da vontade de uma pessoa ou um grupo. Afinal, gente, lembrem da nossa primeira aula desse assunto. O Estado é maior do que o governo. O Estado precisa ser protegido, porque o Estado é definitivo, o governo é passageiro. O problema é que muitas vezes o governo não tem essa visão e ele deseja, em nome de projetos, às vezes pessoais, às vezes ideológicos, de toda a natureza possível, ele muitas vezes comete exageros. E são esses exageros que têm causado tanto caos nesse nosso Brasil 2021. Vocês viram aquela cachorrada do Sérgio Reis? Alguém viu esse assunto? Vocês viram o vídeo que eu mandei para vocês? Quem não viu, eu recomendo que o faça, porque é uma demonstração do quanto o nosso Brasil 2021 não é para amadores. O quanto a gente está sofrendo com o caos mesmo. Porque nós temos uma guerra institucional, uma crise generalizada, em que os poderes têm se ameaçado entre si. É todo dia uma ameaça de golpe diferente e a gente não tem um minuto de sossego. É difícil falar em segurança jurídica no meio desse cenário. É difícil dizer que a gente vai sair dessa pandemia melhor do que entrou, considerando o que a gente tem visto, né? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse assunto para entender um pouco mais sobre isso. Isso aí, Graziela. Mas o problema não é nem ele ter incentivado a greve. Veja, gente, o conflito faz parte da vivência em coletivo. Muita inocência a gente achar que você vai ter sempre harmonia entre os poderes. Não vai. O problema é quando esse conflito ele se transforma numa guerra declarada, né? Quando um representante público diz que vai invadir um órgão público e quebrar tudo e tirar os caras na porrada, a gente não está falando de civilização, a gente está falando de barbárie, né? E é aí que a gente não pode entrar. Sem fazer juízos de valores, sem querer se aprofundar e correr o risco até de falar injustiças, mas um local que a gente não tem um Estado democrático do direito protegido, um local no mundo que a gente não tem esses princípios como uma coisa sagrada, é o Afeganistão, né? E a gente não dá muito valor a como as coisas acontecem lá, não, né? Eu imagino que vocês não concordam em nada com... Eu não sei vocês, mas dá medo. Dá medo mesmo do que está acontecendo, porque a coisa não está fácil, certo? A coisa não está fácil e a gente não tem bons indicativos, a gente não tem exatamente uma tranquilidade de que as coisas no curto prazo vão se resolver.
E a gente pode procurar culpados? Pode. Existem culpados, existem pessoas que têm trabalhado ferrenhamente no exercício de tocar fogo no parquinho, né? Tocar fogo na nossa república. Mas, com todos os defeitos da nossa democracia, gente, ela ainda é o melhor regime que conhecemos, né? Então, eu tenho certeza que cabe zelo, cabe a gente se preocupar com o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que os impostos são pagos? Para poder ter os nossos direitos? Sim, concordo. Vocês acham que a gente paga muito imposto? Com certeza. Mas tá, como é que nós poderíamos... Deixa eu mostrar para vocês um site chamado Impostômetro. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é de uma associação do comércio. É uma associação paulista que eles fazem uma previsão com base no... Gente, eu não estou conseguindo projetar minha tela como eu gostaria. Só um minutinho, que agora eu apelei. Pronto! Era isso mesmo que eu queria. Deixa eu voltar lá. Estava falando para vocês sobre o impostômetro. Aí ele faz uma previsão, né? Eu coloquei esse site no Google Sala de Aula para vocês. De 1º de janeiro de 2021 até ontem, 23 de agosto de 2021, quando eu preparei essa aula para vocês, nós pagamos 1.748.752.549.815,87. Isso daria para você receber 10 salários mínimos por mês durante 14.663.398 anos. É mole? Aí eu mostro uma informação dessa e pergunto a vocês se eu acho que nós pagamos muito impostos. A resposta parece óbvia, né? A resposta salta aos olhos quando a gente vê um número dessa natureza. Quando a gente vê uma informação como essa, nós ficamos claramente com a impressão de que circula dinheiro demais e nós temos recursos de menos. O que eu convido vocês a pensarem é a gente ir um pouco mais a fundo. Porque, gente, parem para pensar na estrutura estatal existente. Nós temos um ente que ele fiscaliza, ele cria leis. Eu estou falando dos 3 poderes, certo? Ele fiscaliza, ele cria as leis, ele arrecada, ele administra, ele julga, ele faz isso com mais de 200 milhões de pessoas em mais de 8 mil quilômetros quadrados. A gente está falando de uma estrutura que passa por entes federados, passa pela administração de ilhas, passa pela criação de infraestrutura, uma estrada, por exemplo. Gente, você vai construir uma sala de aula, pronto. Nós lá no IFCE estamos construindo 4 salas de aula agora. Faz tempo que vocês não vão por lá, eu imagino, mas quando a gente voltar, vocês vão ter boas surpresas de infraestrutura. Mas isso é caro, pessoal. Isso é caro porque nós tomamos uma série de cuidados para que não haja nenhum tipo de corrupção no processo e é necessário que haja uma série de custos indiretos que acabam encarecendo muito as coisas. O processo licitatório é muito lento.
E eu estou comentando esse nosso exemplo do IFCE para a gente falar um pouquinho sobre nossa paróquia e imaginar o quanto isso se multiplica quando a gente fala em nível de Brasil. Esse valor, apesar de ser absurdamente alto, ele reflete na grandiosidade do nosso país. Nós temos uma quantidade de recursos exorbitante, porque temos não só muita gente, mas temos muitas riquezas. De fato, há um problema enorme em a gente achar que isso daí ainda é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente paga muito imposto, mas a gente tem muitos recursos em comparação com outros países. Se você vivenciou a pandemia nos Estados Unidos, por exemplo, você viu que o que aconteceu lá no começo foi um número de mortes muito maior do que o nosso. Porque eles não tinham infraestrutura que nós temos, porque eles não tinham o que nós conhecemos como SUS. E você vê o poder do Estado quando, a partir de uma mudança que aconteceu lá com eles, o cenário inteiro se reverteu. E aí você percebe a diferença de uma gestão efetiva que, de fato, entende as necessidades e desejos populares. E você vê na curva de mortes americana, estadunidense, na verdade, né? Americanos somos todos nós, você vê a curva de mortes como ela caiu a partir do momento que começaram a dar a devida atenção à vacina e aos determinados cuidados que eram necessários lá. E o quanto a gente demorou a fazer isso aqui. E o resultado nós conhecemos, né? Mas, professor, tu está falando disso de novo? Tô. Porque isso é uma demonstração clara na diferença que o Estado faz em nossas vidas. Esses impostos são muitos e, de fato, há uma má administração deles, mas é preciso que nós entendamos que eles são necessários. A nossa carga tributária não é a maior do mundo. Quem diz isso precisa ir um pouco mais a fundo. Nós não temos a maior carga tributária do mundo, nós não temos o serviço público mais caro do mundo. Nós talvez tenhamos um dos países mais desiguais, talvez não, isso é fato. Temos um dos países mais desiguais do mundo. E uma das razões tem a ver com o volume de impostos arrecadados e a maneira que isso acontece. Se você ganha 100 mil reais no Brasil e você ganha R$1.000 no Brasil, tem vários impostos indiretos que quem ganha 1.000 e quem paga 100 mil paga do mesmo jeito. E aí é que a gente entra de algumas coisas que explicam nossa desigualdade. Mas para a gente fechar essa reflexão sobre os impostos, eu gostaria que vocês pensassem que, por mais que esse dinheiro esteja sendo mal administrado por enquanto, seria ainda pior se nós não pagássemos esses impostos. Porque aí o Estado não teria sequer recursos para tentar minimizar o desgaste e a desigualdade que acontece. Então, se é ruim ter um Estado que arrecada, é pior ainda não ter nem esse Estado que faz parte da nossa vida. E nesse quesito, esse Estado precisa se guiar por determinados princípios. E esse é o nosso assunto principal de hoje. Nós vamos falar, dentro do direito administrativo, dos principais princípios administrativos. E, como princípios, eu queria que vocês entendessem que eles são como se fosse o norte. Eles são quem guia a legislação. Não teríamos condições, num curso de direito, você não decora a lei, não, gente. Você estuda o funcionamento da lei para entender mais ou menos como ela opera. E quando você entende o princípio, você entende mais ou menos o que ela vai prever. E nesse quesito, eu trago de novo uma metáfora que eu usei com vocês quando falávamos sobre o plano de negócios. Mas cabe reciclar essa metáfora aqui. Os princípios são mais genéricos. Eles são como se fosse uma trilha em que as pessoas vão caminhar na perspectiva de mais ou menos o que se espera que aconteça. Diferente da nossa legislação, que é um trilho. Esse trilho fixa o caminho que deve ser seguido. A lei
por mais que caibam interpretações sobre ela, mas a lei, quando está escrita, ela é fixa. Não se discute se deveria ter uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto, um mais, um menos. Não se discute isso até se promover uma mudança legislativa. Quando está lá no trilho, quando está lá positivado, na lei se obedece. Acabou, é uma regra que fixa o caminho. O que se pode fazer é discutir se ela harmoniza com a trilha, se ela casa bem com os princípios, que são maiores. E que princípios são esses, professor? Veja, antes da gente entrar nos 5 principais, eu vou repetir para vocês um ditado que se fala muito quando se discute direito administrativo. No direito privado, você pode fazer tudo que a lei não proibir. Se a lei não proíbe você de cortar as unhas, você pode cortar as unhas. Mas na gestão pública, para cortar as unhas, o gestor público precisa ter uma explicação, precisa ter uma lei, uma instrução normativa, algum tipo de documento que diga que ele tem que cortar as unhas. Entende a diferença? Se na sua vida privada você pode fazer qualquer coisa que não seja proibida, na gestão pública, os agentes públicos, os servidores públicos, os agentes, sejam políticos ou eleitos, sejam eleitos políticos, no caso, ou sejam concursados, eles precisam se guiar por essas leis, esse trilho. O que faz o trilho é a trilha. Os princípios são gerais, eles mais ou menos guiam o caminho. E a partir desses princípios se constrói as regras. Estão compreendendo? Vamos dar mais um passo? Existem 5 princípios principais que estão lá na nossa Constituição. E me perdoe a cacofonia, mas princípios principais é até interessante para vocês decorarem melhor isso. E tem um anagramazinho que eu gosto de... não é invenção minha, quando vocês forem estudar esse assunto para concurso ou para outras coisas. Oi, alguém quer falar? Não? Tudo bem. Para vocês decorarem quais são os principais princípios, olha aí de novo, principais princípios. É só você pensar numa palavra chamada limpe. É a palavra limpe mesmo, do verbo limpar. Para a gente limpar esse país, a gente precisa obedecer mais os princípios do direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se você é meu aluno desde o S1 e você tem dúvida do que é eficiência, você merece um cascudo bem grande. Mas vamos lá, vamos falar sobre essas 4, 5 coisas hoje. Esses slides tem aí, eu trouxe uma explicação sobre cada um desses princípios e quando vocês estiverem estudando sobre esse assunto, eu sugiro que vocês deem uma lida com mais calma sobre isso aí. Mas, basicamente, nós temos o quê? A legalidade é a ideia de obediência à lei. É a ideia que eu acabei de trazer para vocês quanto a como os gestores públicos devem agir. Eles fazem o que está previsto em lei. Eles fazem o que as normativas exigem que eles façam. E isso ocorre em meio ao que chamamos de razoabilidade. A razoabilidade tem a ver com a ideia de valores em comum. Isso casa bem com nossa discussão sobre moralidade, mas a legalidade, ela prevê a ideia de que o que está na lei tem a ver com valores comuns do homem médio brasileiro. O que ele deve fazer.
E aí a gente tem outro subprincípio, que é a ideia de indisponibilidade do patrimônio. Tudo que ocorre quando estamos falando de gestão pública tem que se submeter ao interesse público. O interesse privado jamais pode se sobrepor ao interesse público. Essa é a ideia de legalidade. Ela deve ser a diretriz. Ela tem que dizer o que pode e o que não pode acontecer conforme a lei. Num segundo princípio, eu vou pincelar de maneira geral os 5, depois eu me aprofundo ainda mais em cada um deles. Depois, gente, a gente pode falar em impessoalidade. E se você prestou atenção nas nossas aulas de fundamentos em administração, quando eu falo aqui em impessoalidade, você vai lembrar da teoria da burocracia. Você vai lembrar da ideia lá do Max Weber de profissionalismo e o quê? E o que ele fala? Quais são os princípios da burocracia? Quem lembra? Ninguém lembra os princípios da burocracia. Tem tudo a ver com o nosso Estado brasileiro, pessoal. A ideia de impessoalidade aqui casa, inclusive, com o que eu acabei de falar, de legalidade, quando a gente puxa a burocracia para esse assunto. A impessoalidade tem a ver com o gestor público não utilizar-se de motivações pessoais, não atender seus amigos diferente do que atenderia seus inimigos. Tem a ver com o gestor público tomar decisões com base no interesse público. E parte-se aqui do pressuposto que o Estado tem presunção de legitimidade. O que ele faz, a partir da boa-fé objetiva, ele goza de uma certa presunção de que aquilo está correto. Lembra do que eu falei sobre o agente de trânsito? Tem a ver com isso, gente. Claro que pela ideia de autotutela é possível rever alguns atos, mas parte-se sempre do pressuposto que as ações públicas foram feitas com base no interesse público impessoal. E aí, um terceiro princípio, que seria o da moralidade, tem a ver com a ideia de supremacia do interesse público. E não à toa, pessoal, você percebe que esses conceitos vão se somar um no outro. A ideia é justamente essa, porque uma coisa não pode se chocar com a outra. E aqui a gente pode falar em proporcionalidade, não abusar da força. O Estado tem que agir conforme a necessidade e demanda de ação estatal. Publicidade seria um princípio ainda mais fácil da gente entender o que é. Tem a ver com você ter às claras tudo o que acontece com recursos públicos. Tem a ver com você ter segurança jurídica, você ter previsibilidade para saber mais ou menos o que vai acontecer no cenário geral que você transita. Por fim, a eficiência. Eficiência tem a ver com o melhor uso dos recursos, sempre pautado na economicidade, no que gastar menos. E, na verdade, nem tem a ver só com gastar menos, tem a ver com gastar melhor. Porque se você faz uma licitação exclusivamente pensando em pagar o mais barato, nem sempre esse mais barato vai ser o mais conveniente para a administração pública. Professor, mas tu falou aí, mas foi tanta informação que eu não consegui captar não, ó. Vamos ver cada um desses com mais calma? Legalidade. Obediência ao texto escrito. O nosso artigo 5º da Constituição já diz que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Eu estou querendo dizer com isso que existe uma lei que garante que não vai ter leis inventadas do dia para a noite. Existe, inclusive, um processo legal para se criar uma legislação. Então, se não está na lei, você não é obrigado a fazer. Acabou. Tranquilo isso aí? Tranquilo ou não tranquilo?
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Vamos pensar um pouquinho na prática? Vejam essa manchete aí do Diário do Nordeste. Notícia de 13 de março de 2020. Os nossos intérpretes de Libra, inclusive, vivenciam um problema gigante, porque é um trabalho muito desgastante, que aumentou muito nesse nosso período de pandemia. E aí, como é que você atende à lei se você tem uma própria limitação em possíveis contratações, por exemplo? Como é que você garante determinados recursos, determinados direitos, quando você não tem dinheiro específico para cumprir essas necessidades? E aí, naturalmente, vocês podem me questionar: professor, mas a gente pagou 1 trilhão, mais de 1 trilhão no impostômetro, como é que não tem dinheiro? Eu deixo para vocês pensarem sobre isso para as nossas próximas eleições. Será que o problema está na quantidade de recursos que a gente paga? Ou talvez na distribuição deles? Vejam que eu estou trazendo uma nítida contradição entre a nossa lei e a prática da nossa lei. Porque a nossa própria legislação, às vezes, é difícil se cumprir por causa da nossa própria legislação, que nem sempre prevê as coisas com a dinâmica necessária para o nosso povo. Mas vamos ver outro princípio? Impessoalidade. Eu gosto muito desse exemplo aí, pessoal. Isso aqui é uma prefeita numa cidade de interior do Rio Grande do Norte. Essa prefeita, ela é evangélica. Essa prefeita, ela é uma evangélica, inclusive, bem atuante, tem uma fé muito forte, mas ela participou do carnaval dessa cidade. Ela, inclusive, presenteou as festividades de Rei Momo, rainha do carnaval. Essa mesma agente pública que vocês estão vendo aí, ela participou da festa da padroeira da cidade. E no credo religioso dela, essa discussão de imagens, santos, é uma coisa um pouco divergente do que a religião católica, que é predominante nessa cidade, sugere. E aí tu me pergunta, por que ela faz isso? Eu dei essa resposta na nossa primeira aula, porque o governo dela vai passar, o Estado não. Então, enquanto gestora, ela é submissa a não só costumes administrativos, não só uma questão cultural, mas uma questão, inclusive, de impessoalidade. Ela não pode agir conforme os interesses dela. Ela tem que agir conforme os interesses do Estado. E Estado aqui, eu não estou falando governo estadual, estou falando poder público. Então, as ações dos gestores públicos, as ações dos servidores públicos, dos agentes públicos, elas têm que ser carregadas de interesse público, não de interesse privado. Essa é a ideia de impessoalidade. E aí, a gente tem algumas contradições práticas disso. Será que foto de político em posto de saúde, nome de político em prédio público, será que isso não é uma contradição com o princípio da impessoalidade? Quantos de vocês já não viram e continuam vendo foto de político em prédio público? É contraditório, sim. Moralidade.
A moralidade tem a ver com conceito de moral e de ética. Eu já conversei sobre isso. O professor Paulo conversou sobre isso com vocês em relações interpessoais. E é bom que vocês compreendam essa discussão e toda a filosofia que está por trás dela. A moral, ela é individual. A moral, ela é muito maior. E na nossa primeira aula, enquanto conversávamos sobre isso, na nossa primeira aula dessa disciplina, eu levantei para vocês que a moral, inclusive, é o que está mais perto de nós. A gente não conhece as 30 mil leis do Brasil, mas a gente conhece a moral do nosso bairro, a moral que recebemos da nossa família, a moral que vimos na escola. E a partir dessa moral se constrói a ideia individual do que nós consideramos como certo ou errado. A moral sempre vai ser particular. A ética, não. A ética já diz respeito a um conjunto maior de expectativas que as pessoas têm de nós. Por isso que se fala em ética profissional. E a lei cabe ainda menos discussão nesse quesito, porque a lei já é mais amarrada. Então, o princípio da moralidade na gestão pública diz respeito aos gestores públicos, agentes públicos, pessoas no exercício da função estatal agirem conforme a moral esperada pelo conjunto social. Professor, mas tu disse que moral é individual e está dizendo que o princípio da moralidade fala de moral esperada. Então, perceba que por mais que a moral seja individual, a aplicação dela tem um quê a mais quanto à ética e quanto à lei. E você não consegue prever a moral exata de outra pessoa, mas você consegue prever a expectativa moral desta pessoa. Daí, a nossa doutrina jurídica fala na ideia de homem médio. Homem, naturalmente, como uma abstração, né? Como uma pessoa média. O que é que o brasileiro médio espera-se que ele faça em determinada situação? Essa é a pegada. Mas aí, gente, como é que a gente balanceia essa ideia com a eficiência? Quando você, por exemplo, tem uma decisão na esfera pública com potencial para trazer benefícios no âmbito privado. E o que é que eu quero dizer com isso? O nosso campus, por exemplo, ele foi inaugurado a partir de uma doação de um terreno de um ex-gestor, um ex-prefeito de Tabuleiro do Norte. E, pelo amor de Deus, gente, eu não quero dizer que essa pessoa agiu errado. Não quero dizer que o campus não deveria estar lá. Longe disso. Quem sou eu para estar achando ruim isso? Eu só estou comentando que cabe alguns incômodos do ponto de vista da moralidade quando uma decisão como essa beneficia, por exemplo, a imagem desse ex-gestor. E aí tu me rebate. Aí tu queria o quê, professor? Tu queria que ele não desse o terreno e a gente ficasse sem instituição? Não, pessoal. Eu estou trazendo esse exemplo para demonstrar a complexidade dessa discussão. Porque nós temos os princípios que guiam, mas a aplicação deles tem uma densidade gigante. É muito difícil, alguns aspectos, a gente tratá-los como fora de qualquer tipo de contestação. É por isso que a gente tem que estudar isso muito a fundo. Porque se fosse um assunto tão claro, qualquer robô conseguiria operar nesse cenário. Daí, é importante vocês terem repertório para compreender esse tema a fundo. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Rapaz, vocês estão calados. Eu tô com febre e vocês estão... Sei não, viu? O que tá acontecendo aí hoje, hein? Tem alguém aí me ouvindo ainda?
Sim. Publicidade. Todas as ações públicas precisam estar acessíveis e deve ter alguma forma de elas serem questionadas. Principalmente quando a gente está falando de gastos públicos. Gente, existe um site do governo federal, em âmbito municipal, em âmbito estadual, também tem isso, que é o famoso portal da transparência. Nele, tu consegue ver o salário do presidente da República. Nele, você consegue ver os gastos que são feitos com obras. Tudo está lá no site. Inclusive, eu postei no Google Sala de Aula. E por que isso é importante? Para que essas informações sejam claramente expostas para todas as pessoas. E, caso seja de interesse dessas pessoas, elas têm algum canal que elas possam questionar como esses recursos foram utilizados. E aí eu pergunto para vocês, é justo com os servidores que essas coisas mais particulares fiquem expostas para todo mundo? Existem temas que são próprios do Estado, são sigilosos e precisam ficar em segredo das pessoas? O que vocês acham disso? Eu estava me lembrando de uma coisa. Keliane, você está aí? Eu tô. Keliane, na aula passada tu respondeu uma pergunta. Então tu ganhou meio ponto. Lembra disso? Eu lembro, você acha que eu esqueci do meu meio ponto? Tá certo, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Tô só falando aqui para registrar, porque tem nada a ver com o que eu perguntei, mas tem. Essas participações são importantes, gente. Vamos lá. O que é que vocês acham? Existem informações estatais que elas têm que ficar em segredo? O que é que vocês acham disso? Ah, legal. Graziela fez uma pergunta aqui. Na verdade, Graziela fez mais de uma pergunta. Desculpa, Graziela, estou vendo agora. Graziela perguntou, eu acho que foi 34 minutos atrás, o que beneficia ele querer promover essa greve? Acho que você está falando do Sérgio Reis, né? Isso daí, Graziela, tem uma relação direta com o conflito entre poderes. A ideia é desgastar a imagem que as pessoas têm do STF, por exemplo. A ideia é, de fato, promover a inquietação popular. Então, o que ele ganha, a partir dessa inquietação, ele ganha mais força em seu discurso ante o Estado. E há quem diga que ele se beneficia porque isso fragiliza a nossa democracia. Mas aí já seria um juízo de valor. Eu estou dizendo mais dos dois lados da moeda, né? E aí vai de cada um, como cada um interpreta esse assunto. Aí, Graziela, tu falou de novo sobre os gastos. Como é que muitos ainda conseguem desviar dinheiro? Pois é, Graziela, porque esses gastos estão lá, mas quase ninguém olha para eles. E quando eu digo quase ninguém, eu estou falando da população mesmo. Deixa eu dar um exemplo. A gente está aqui nessa sala, não sei em quantas pessoas, mas quantos de vocês já olharam o portal da transparência da Prefeitura de Tabuleiro do Norte? Do governo do Estado, do governo federal? Esse é um dos nossos problemas, porque a gente, tá vendo, ó, Kelly tá dizendo aqui que nunca, a gente não tem muito essa cultura. E a gente tem que assumir, a gente tem que dar a mão à palmatória, que todos nós, enquanto sociedade, precisamos nos reeducar e entender que a democracia não se constrói só no voto, ela se constrói na fiscalização, na participação não só das decisões finais, mas na construção dessas decisões.
Uma coisa que eu vi de Tabuleiro do Norte é que vai ter em breve a votação, vai ter uma audiência para receber ideias para o PPA, é o Plano Plurianual. É um dos documentos mais importantes, porque isso vai determinar as decisões que vão fazer parte do governo pelos próximos 4 anos. Sugiro demais que vocês participem. Por quê? Porque isso é cidadania. Isso é o que constrói a nossa democracia ser mais forte. É o que faz com que a democracia seja mais forte. O que é o PPA, professor? A gente pode falar isso na próxima aula. Mas, resumidamente, ele é um documento que diz quais são as diretrizes para os próximos 4 anos. E aí tu me fala, professor, mas o governo Hildson, do atual prefeito, ele não vai durar mais 4 anos, ele vai durar mais ou menos mais uns 3 anos. Aí é que entra a diferença entre Estado e governo. O primeiro ano do novo gestor vai ser com base nas decisões que o gestor anterior passou. Compreende? E aí a gente vê o desenho da nossa democracia, como é que ele roda. Sim, Graziela está colocando aqui. Então, se a população tivesse o costume de olhar os gastos no site, poderia dessa forma minimizar mais os desvios? Sabe por quê eu tenho certeza disso? Porque quando a gente joga uma informação no portal da transparência e essa informação de alguma maneira é contestada, no mínimo você gera incômodo nos gestores públicos para lhe darem explicações. E essas explicações, às vezes, elas sanam algumas dúvidas. Exemplo prático. Na nossa disciplina, a gente não vai ter condições de se aprofundar tanto nos gastos públicos, mas existe uma diferença entre o que é empenhado e o que é pago. Às vezes, no portal da transparência, as pessoas pegam a informação do que é empenhado, você tem lá uma licitação de comprar medicamentos, medicação de 5 milhões. A prefeitura de Tabuleiro do Norte gastou 5 milhões com remédio. Não, gente, isso aqui é um empenho estimativo. Se ele comprar um Cibazol, ele vai pagar por esse um Cibazol. Mas, gente, eu acho que a gente já até se aprofundou demais. Talvez eu esteja gerando mais nó do que esclarecimento. Talvez seja até o caso a gente ter uma aula mais específica sobre essa questão. Mas, respondendo a tua pergunta, Graziela, vale a pena olhar e, se tiver dúvida, levantar esses questionamentos. Por quê? Porque gestor público, servidor público, está lá para atender o público. Ele não pode achar ou se recusar, ele não pode achar que ele não deve satisfação, nem pode se recusar a prestar essas informações. Naturalmente, existem os canais específicos para isso. Mas eu recomendo demais que vocês deem atenção a essa temática, porque ela faz parte do nosso dia a dia e ela é uma demonstração do que é cidadania. Mas a gente acabou entrando muito nesse assunto, eu estava perguntando outra coisa antes. Eu estava perguntando, vocês acham que existem decisões, existem assuntos do poder público que tem que ficar só com o poder público, que não devem ser expostas? O que vocês acham sobre isso? Tudo que o setor público faz tem que ficar exposto para as pessoas? Tudo é tudo, né, gente? Do cartão de vacinação do presidente até quanto se gastou com papel, né? Um leite condensado, professor. Princípio da publicidade, né? Pela ideia de publicidade, pelo princípio da publicidade, entende-se que tudo deve ser exposto. Só que veja, aí a gente tem a tal da linha pontilhada, né? Vamos ler a letra miúda. O Estado é uma instituição que ele se posta estrategicamente num cenário mundial de competição. É por isso, pessoal, que quando um presidente sai do cargo,
ele precisa continuar a ser protegido pelo Estado. Por quê? Porque ele goza de informações confidenciais que são estratégicas e perigosas quando cai na mão de outras pessoas, quando cai na mão de agentes internacionais que podem usar de má fé quanto a isso. Professor, que viagem, velho, que eu acho que a CIA vai invadir aqui, é? Rapaz, quando eu vejo um assunto de segurança nacional como esse, que é a questão de uma notícia de 2012, que o Exército Brasileiro deixou claro que só tem munição para 1 hora de guerra. Pesquisando sobre isso para dar essa aula para vocês, eu vi que atualizaram essa notícia. Eu só não trouxe aí para vocês porque eu não gostei muito da fonte, não achei tão confiável. Mas parece que atualizaram esse cálculo e essa munição só daria para 20 minutos, sabe? Então, assim, isso daí é uma exposição desnecessária. Isso daí talvez poderia ser configurado até como crime nacional, porque isso demonstra a fragilidade do nosso país. E a gente vê a partir dessas coisas, não só isso, existem outros assuntos, eu não estou falando só de guerra, eu estou falando de pontos estratégicos, como, por exemplo, a posição de Minas, a posição do nosso pré-sal, o volume de pré-sal, decisões quanto a recursos que podem mudar o rumo da nossa nação. Essas coisas, via de regra, deveriam ser protegidas. Graziela, que bom mesmo, né? Samuel, Oi, Elisângela, pode falar. então, se for para o caso de assuntos para a segurança do país, da coletividade, então não vai seguir o princípio da publicidade, é isso? A ideia é essa mesmo. E aí, Elisângela... Aí, no caso, como se chamaria? Qual o princípio? Não sei. Como se chama nesse caso? Muito legal a tua pergunta, muito legal. Existe uma legislação nossa que é a chamada Lei da Transparência. É a Lei 13.426. Eu posso até colocar ela para vocês, se vocês tiverem interesse, a gente falar mais sobre isso. O que essa lei fala? Existem assuntos que, por uma questão estratégica, eles precisam ser mais protegidos. E eles são sigilo, eles são tema de uma proteção por um determinado tempo. O problema não é esse. Como é que se configura isso? Como é que eu sei que um assunto é de interesse só do Brasil? É uma questão, inclusive, de bom senso. A situação das nossas defesas, a situação dos nossos recursos, a situação de processos que são relativos, inclusive, à vida privada de uma pessoa. Vamos pegar um exemplo mais do nosso dia a dia? Imagine, bate aqui na madeira 1 milhão de vezes, mas imagina lá na sua rua que uma criança é violentada. Será que a gente precisa divulgar o nome dessa criança? Será que esse assunto precisa ser rasgado e todo mundo saber quem foi a criança e detalhes desse crime? Esse assunto tem a ver com o imaginário coletivo, tem a ver com a moral das nossas pessoas. Então, isso é um tema que pode e deve correr em segredo de justiça. O problema, nesse caso, é a gente proteger. O Estado já falhou em essa criança passar por isso, né? Mas vamos, pelo menos, minimizar esses danos, que provavelmente vão ser eternos, mas vamos minimizar, pelo menos, preservando o máximo possível de coisas da honra dessa criança. E aí, o problema não está aí. O problema está quando as pessoas deturpam isso e usam essa situação, por exemplo, para proteger o agressor. Infelizmente, pessoal, imagino que vocês já tenham ouvido falar de uma determinada situação assim. Esse uso, essa esticada de baladeira nesse tema, ele muitas vezes faz com que as pessoas se desviem da lei e vão lá na brechinha utilizando ela para benefício próprio. Quando o nosso presidente, por exemplo, coloca sigilo no cartão de vacinação dele, o que será que está por trás disso?
quando há sigilo sobre as pessoas que frequentam o Palácio do Planalto? O que está por trás disso? Mas não, se alegam que é uma informação de interesse estratégico do país. Poxa, peraí, né? Não é uma forçação de barra? Vamos combinar que é? Então, esse exemplo que eu dei sobre a munição do Exército, uma criança violentada e o cartão de vacinação do presidente são demonstrações da variedade de temas que passam, podem e devem ser discutidos quando a gente vai falar de publicidade. No fim das contas, pessoal, o que resolve isso é a moralidade. Por quê? É moral proteger o agressor e não o agredido? Claro que não. Claro que é errado. É moral expor que a tua casa não tem tranca, como nesse caso do Exército Brasileiro, que nós não teríamos defesa para uma guerra efetiva? Claro que não. Então, no fim das contas, gente, esses princípios giram muito em torno da moralidade. E, naturalmente, isso faz com que haja muitas divergências sobre isso. Porque, como a moral é individual, acaba que isso gera muita treta entre os envolvidos. Pois é, Graziela, que bom, né, que ele está longe. Concordo, Ângela. Deus me livre o Brasil participar de guerra aí, viu? Que estamos lascados. Gente, eficiência. Aliás, antes de eu entrar na eficiência, querem falar algo mais? Respondi, Elisângela, ou não? Sim, respondeu sim. Vamos falar de eficiência. Alguém lembra, pode me dizer aí a diferença entre eficiência e eficácia? Vamos voltar lá para o S1? Eficiência está ligada aos recursos e eficácia ao objetivo. Olha aí. Tá caladinha, mas quando foi falar já fez o gol, né? Tudo bem, é isso mesmo, Andressa. Eficácia tem relação direta com os objetivos. Eficiência com os recursos. Aí entra uma coisa que o nosso legislador faltou ele ter conhecimento da administração, né? Porque, considerando isso, em vez de ele falar em eficiência, ele deveria ter falado em eficácia, né? Sobretudo pela doutrina que tem por trás dessa ideia. No Brasil, fala-se em 3 momentos de gestão pública. No começo de 1500 até mais ou menos do século XX, nós tivemos a ideia patrimonialista, em que tinham donos da coisa pública. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas na Carta de Descobrimento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, tem um trecho nele que ele já pede um cargo para um sobrinho. Então, essa coisa, ele pede um cargo para um sobrinho dele lá para o rei de Portugal. Então, essa coisa nossa do Brasil, o jeitinho e o patrimonialismo, ele veio de berço. Mas isso não explica, aliás, isso não justifica a gente ter tanto problema nessa área. Temos uma situação brasileira em que há muita confusão entre o que é público e o que é privado. E a ideia burocrata, lá por 1940 mais ou menos, é que a gente teria uma nova forma de encarar isso. Você teria normas para o serviço público. Esse serviço público ia ser submisso à lei. A lei ia, por meio do profissionalismo, da impessoalidade, da legalidade, a lei iria resolver os problemas patrimonialistas. Só que se percebeu rapidamente lê-se uns 30 anos, 40 anos depois, que uma nova ideia seria necessária. E aí entra o gerencialismo, como aplicação de eficiência à gestão pública. Não é só uma questão de obedecer à lei, mas fazer isso de uma maneira que eu otimize os recursos, que eu não gaste tanto. Essa é a ideia. Na prática, naturalmente, a gente tem algumas distorções. Por exemplo, os cargos eletivos. Num levantamento feito em 2016, por exemplo, nós tínhamos 32 deputados que não tinham nível superior.
E esses deputados sem nível superior assinaram um projeto de emenda constitucional que exigia que esses parlamentares tivessem um nível superior para ser parlamentares. Ou seja, os caras nem leram o projeto. E assinaram. Notícia do Estado de Minas, né? Mas aí, gente, eu trago essa situação um pouco tragicômica, mas eu gostaria de que vocês pensassem também sobre isso. Vocês acham que é necessário para você ser um político, você ter nível superior? O que é que vocês acham disso? Sim ou não? Rapaz, eu sempre achei que os políticos, todos os níveis, era para exigir um certo grau de escolaridade. Sei que instrução, não, de certa forma, não gera caráter, né? Infelizmente. Mas, assim, porque toda profissão, exige que você tenha um conhecimento mínimo. Aí, quem administra o nosso país, nossos governos, não tem. Para ser um professor mesmo, tanta gente fala, é tão perseguido, você tem que ter, no mínimo, uma graduação. Quer dizer, você passa seu ensino fundamental, seu ensino médio, 4, 5 anos numa graduação para poder ensinar numa escola municipal ou estadual. Aí um vereador, um exemplo, que aqui na minha cidade teve vereador 100% analfabeto, só sabia assinar o nome. Eu acho injusto, porque, de certa forma, é uma profissão, e por que eles não se preparam para essa profissão? A minha opinião, eu acho que deveria sim. Os políticos deveriam sim ter um nível de graduação exigido. Eu acho que o subsídio é muito alto e tem muitos benefícios, deveria ser cortado, por isso que eles ficam morrendo para ganhar a eleição. Não discordo, nem da primeira fala, nem da segunda. Olha, eu concordo com o que Graziela acabou de dizer. Eu fiz essa provocação de propósito, porque esse caso ele é muito emblemático quanto a uma demonstração. Os caras não leram o projeto, não é porque eles não têm o diploma de nível superior, é porque eles não deram atenção a um assunto tão importante como um projeto de emenda constitucional. Então, o problema não está em ele não ter o nível superior, está em ele não se preparar para o trabalho dele. Os políticos, de maneira geral, sempre têm assessores. Esses assessores podem, muitas vezes, suprir determinadas limitações. Para você ser um vereador, será que precisa você ser formado em direito? Na minha opinião, a resposta é que não. E eu digo isso por quê? Porque se fosse dessa forma, não seria justo com o motivo da criação desses cargos de representação. A ideia de um político eleito é que ele represente as pessoas. E as pessoas vão votar com base em quem elas têm algum tipo de identificação. Quando você tem esse tipo de restrição, você tem uma coisa mais, infelizmente, no Brasil, pessoal. Infelizmente, eu digo isso sem nenhum orgulho, mas a educação no Brasil ainda é uma coisa muito elitista. Educação no Brasil ainda é uma coisa muito restrita. E quando você coloca a necessidade de um político ter um diploma de nível superior, você está fechando uma porta para uma parcela da população considerável que não conseguiu estudar. Ah, mas se ele não conseguiu estudar, ele não vai fazer um bom trabalho. Ele ter estudado não é garantia que ele vai fazer um bom trabalho. Então, vamos utilizar os assessores, por exemplo, para suprir determinadas limitações que esse político, porventura, tenha. Então, assim, eu coloco essa discussão simplesmente para a gente se lembrar que a separação entre uma prática amadora e uma prática profissional, muitas vezes, tem relação com quem a faz, não com o diploma conquistado por esta pessoa. E aí, isso é curioso para a gente pensar sobre isso à luz do princípio da eficiência, quando a gente vai analisar gastos de determinados parlamentares. De novo, essas informações estão ao acesso de todos nós nos respectivos portais da transparência. Ok, turma?
Para a gente finalizar, eu queria só deixar uma reflexão de uma distinção existente entre interesse público e interesse do público. Alguém me fez uma pergunta sobre a questão do como é que nós faríamos para fiscalizar melhor e evitar que houvesse tanto desvios de recursos, eu digo. Veja, interesse público é tudo que tem a ver com o nosso futuro, com o uso dos recursos à nossa disposição. Infelizmente, o nosso público, o interesse do público, gira em torno de futebol, televisão, festas, banalidades. E as pessoas esquecem o que deveria ser de interesse público. E elas não se focam muito em educação, saúde. E aí, é isso que explica o volume de problemas que nós temos. Essa matéria, ela é muito do nosso dia a dia. E é importante demais que a gente tenha compreensão de que essa diferenciação pode fazer toda a diferença para o nosso futuro. Beleza, gente? Mais alguma consideração sobre esse assunto? Ou a gente, por hoje, pode encerrar? Sim, é interesse